No capítulo 10 de Boruto to Blue Vortex, tivemos uma confirmação de que o medo de Boruto de usar o selo de Karma foi de fato o motivo pelo qual ele fugiu tão rapidamente quando seu selo começou a ressoar com o de Kawaki. E quando vemos se escondendo de Kawaki enquanto fala com Shikamaru, Boruto é desenhado suando profundamente e segurando a mão que possui o Karma, dizendo a Shikamaru que ficará bem, mas que precisa de tempo para descansar. Enquanto isso acontece, vemos um sapo que Kashinkoji usa para monitorar Boruto, de repente ficar muito alarmado, observando Boruto de perto. Na minha opinião, isso é tão importante, se não mais do que as batalhas de Sarada contra Hidari e o despertar do chakra de Kurama dentro de Himawari. É por isso que quero discutir e afirmar algo que acredito ser o caso ou estar muito próximo de ser o caso, que é a razão por trás da reação de Boruto e a de Kashinkoji através de seu sapo. Eu não ficaria surpreso se o Karma acabasse sendo um problema maior para Boruto quando ele não pudesse controlá-lo totalmente, o que igualaria o campo de batalha entre ele e Kawaki, especialmente se houvesse uma diferença de poder entre os dois. Após o salto temporal, vimos Boruto lutar continuamente sem usar o Karma, particularmente contra os Shinjus despertados. Apesar de precisar desse aumento de poder, isso foi um sinal de alerta de que havia um problema com Momoshiki. Bom, depois desse último capítulo, quero reafirmar tudo isso e dizer que acredito que precisamos perguntar se algo sombrio realmente aconteceu com Boruto após o salto temporal, quando ele estava mais vulnerável, que foi naquele período após ele e Sasuke terem lutado contra o Code e Boruto ter sido forçado a fugir durante a batalha. Vimos o que aconteceu depois, Boruto pegando a espada de Sasuke e jurando continuar lutando e cumprir sua promessa de proteger Sarada. É por isso que quero chamar sua atenção, porque acho que essa cena será mais importante do que percebemos. Durante aquele tempo ele tinha acabado de perder Sasuke, e isso é um problema maior do que as pessoas percebem, porque Sasuke é uma das pessoas mais importantes para Boruto do que apenas alguém que ele aspirava a ser. Sasuke também era a ruína da existência de Momoshiki, quando Momoshiki tentava levar Boruto ao desespero e forçá-lo a ceder o controle de seu corpo, quebrando seu espírito mentalmente. O que irritava Momoshiki mais do que qualquer outra coisa era o fato de que Sasuke estava lá para fortalecer a saúde mental de Boruto, oferecendo apoio a ele e ouvindo quando todos os outros não o faziam. O mundo parecia ter dado as costas para Boruto e queria que ele morresse. Momoshiki estava absolutamente furioso. Se Sasuke não estivesse lá desde o início, é muito provável que Momoshiki teria conseguido exatamente o que queria, que Boruto caísse em desespero. O apoio que Sasuke deu a Boruto é o que fortalecia sua determinação. No capítulo 80 da primeira parte de Boruto, Momoshiki deixou isso muito claro. O que você acha que acontece quando Boruto se vê lidando com a combinação de vergonha por ter sido fraco, ou melhor dizendo, inútil demais para lutar ao lado de seu mestre contra Code, sabendo que a derrota de seu mestre recaiu sobre seus ombros? E pior ainda, sua própria inadequação ajudou a acelerar a derrota de Sasuke. Quando Sasuke diz a Boruto que ele não pode vencer esta batalha, o que você nota sobre Boruto ao olhar para aquela página? Seu selo de Karma não está ativado e não há indicação de que ele sequer usou o selo de Karma em algum momento da batalha. Se a situação fosse tão desesperadora, ele teria usado o Karma e mantido ativado durante toda a batalha, exceto nos últimos momentos de Sasuke que ocorreram fora da tela. Faz sentido que, se houvesse uma batalha, ele teria usado o selo de Karma, exceto se estivesse com medo de usá-lo. Quando você adiciona o estado mental de Boruto, que estaria em ruínas por ter perdido as pessoas que o ajudavam a navegar pelo inferno que ele conhecia como onipotência, Boruto pela primeira vez estaria verdadeiramente sozinho, com um certo alienígena parasita compartilhando seu corpo e manipulando sua mente. Como vimos no final da primeira parte de Boruto, seus pensamentos estavam se cruzando devido às suas almas estarem tão próximas. Pela primeira vez, Momoshiki teria conseguido o que queria, o estado mental enfraquecido de Boruto.
Acho que há uma forte possibilidade de que, mesmo que por um curto período de tempo, Boruto tenha perdido o controle de seu corpo após a derrota de Sasuke, e até a possibilidade de que ele possa ter machucado alguém enquanto Momoshiki estivesse no controle. Vimos que Boruto é um garoto sensível, só de pensar que ele atacou seu sensei e destruiu seu Rinnegan o manteve acordado à noite e o assustou a ponto de não conseguir dormir, a menos que estivesse nos braços de Naruto. A ideia de que Momoshiki tomou seu corpo e tentou matar seu pai também afetou Boruto. Se alguém inocente fosse ferido ou até morto, isso seria suficiente para fazer Boruto ter medo de seu selo de karma. E isso nos leva ao próximo ponto, que Momoshiki assumiu o controle de Boruto logo depois que o Sasuke virou um bonsai, e quando Boruto já estava com Kashinkoji. Se for assim, isso explica por que o sapo de Kashinkoji foi mostrado com aquela expressão preocupada no rosto. De uma perspectiva narrativa, parece que essas coisas estão todas interconectadas, especialmente quando você considera que Boruto está sendo colocado de lado nas batalhas que estão acontecendo agora, e temos um sapo que Koji usa para se comunicar com Boruto bem ali na cena. E ainda não temos as respostas de quando Boruto e Kashinkoji se encontraram, o contexto por trás desse encontro e da colaboração entre eles, e muito mais. Tudo isso é informação muito importante para ser deixada de fora, e parece que isso será algo explorado, assim como estamos esperando para descobrir o que aconteceu com Sasuke no próximo volume do mangá. Acredito que, considerando onde estamos agora, em mais 1 ou 2 capítulos vamos obter as respostas dessas perguntas. Se Boruto realmente machucou alguém, isso adicionaria mais ao seu conflito interno como personagem, porque isso fornece um tipo de conflito que ele não será capaz de resolver apenas enfrentando o problema de frente. Isso também adiciona uma camada diferente e uma reviravolta. A questão que vimos quando Naruto foi mostrado após o salto temporal usando o poder de Kurama. Jiraiya afrouxou o selo para tentar ajudá-lo a controlar o poder, e isso quase levou Jiraiya à morte. No entanto, embora isso tenha assustado Naruto, ele ainda escolheu às vezes ceder a esse poder, sempre que era confrontado com suas emoções, como na batalha com o Orochimaru. Aqui temos o oposto. Mesmo que Kashinkoji esteja servindo como um Jiraiya, já que ele é um clone do próprio, Koji tinha a linha sobre todos os genes estarem ligados ao destino de uma pessoa. Boruto não deseja usar o poder de Momoshiki aqui, porque ele aparentemente tem medo disso, a ponto de até Kawaki perceber isso, o que é um sinal de seu próprio medo e fraqueza. Falando biologicamente em um nível genético, apesar da aparência de Boruto, ele não é mais humano. E ainda assim, como vemos, ele mantém a coisa que o torna humano, que são suas emoções e sua capacidade de amar e cuidar das pessoas. No entanto, para alguém tão sensível como ele, se ele perder o controle e matar ou machucar alguém, isso seria um sinal de que ele está começando a perder sua humanidade por causa de Momoshiki. Isso é uma tempestade perfeita para Boruto ganhar mais camadas e se tornar um personagem mais simpático. Parte do problema com Boruto na primeira parte da história era que, por um lado, ele era relacionável, pois era um garoto mimado com tantas opções disponíveis para ele. E ele parecia muito ingrato, e isso foi algo que incomodou alguns fãs. Por isso, refletia potencialmente algumas de suas próprias características indesejáveis. Claro, na minha opinião, mas na maioria das vezes, a maior parte dos fãs não conseguiu se relacionar com o aspecto de prodígio de Boruto como personagem principal. Não era algo como que a maioria das pessoas pudesse realmente se identificar. É diferente do que vimos com Minato e Neji, porque eles não eram personagens principais. Esteticamente falando, apenas 2% da população tem um QI no nível de gênio, e isso com a escala mais generosa. Então, a maioria das pessoas não é um Boruto da vida, não é um Minato e não é um Neji, nem mesmo um Itachi, que pode simplesmente olhar para algo e entender como funciona. Neji, por exemplo, aprendeu o jutsu secreto do clã Hyuga apenas observando pessoas como o pai de Hinata usá-lo. Ninguém ensinou isso a ele. Ou, no caso de Boruto, ele é tão inteligente que encontra atalhos para obter o mesmo resultado de uma tarefa. Personagens assim funcionam em pequenas doses, não como personagens principais.
ou se forem personagens principais, precisam ter um defeito mais identificável que possa ressoar com os espectadores. Para Boruto, receber esse obstáculo como o selo do karma o torna um personagem mais relacionável para o leitor médio de uma série shonen, que espera que o personagem principal tropece e se atrapalhe ao avançar, ou passe por provocações e adversidades para alcançar o resultado final. Isso também dá aos leitores algo pelo que torcer, porque precisamos vê-lo superar esse fardo e o trauma que vem de Momoshiki potencialmente cruzar a linha final. Isso nos dá mais motivos para nos envolvermos com Boruto em termos de seu personagem, apenas olhando para sua reação. Esse é o único aspecto, na minha opinião, que realmente faz sentido. Ele pode ter cruzado uma linha quando Momoshiki assumiu seu corpo, e isso tem a ver com Kashinkoji, porque isso teria ocorrido após a derrota de Sasuke. Boruto estaria em seu momento mais vulnerável, o que é um lembrete porque ainda há pessoas que não entendem isso. Momoshiki pode sequestrar sua consciência, mas não pode reviver usando o corpo de Boruto. Ele não mencionou Momoshiki pelo nome desde o início do salto temporal, e isso foi intencional. Não mostra Boruto usando o karma até que Kawaki o força por um motivo. E vemos ele continuando a surtar mesmo quando não está na presença de Kawaki por uma razão. Todos os sinais apontam para isso, ser uma grande arma que ainda não foi disparada. Nunca vimos Boruto suar durante os eventos de Boruto 2 Blue Vortex, mas ele está olhando para o selo Karma e suando, demonstrando preocupação. Momoshiki no final da primeira parte era um ponto de enredo importante por causa da dinâmica entre ele e Boruto. A única coisa que realmente me preocupa é a possibilidade de isso ser um cenário onde talvez não seja suficiente em termos de tentar fazer de Boruto alguém por quem possamos torcer. Então acredito que no final do próximo capítulo Momoshiki finalmente apareça, talvez tomando a consciência de Boruto e derrotando um dos Shinjus, ou causando um grande caos na vila. Só sei que a contagem regressiva para o retorno desse grande vilão está quase no fim, e em breve seu retorno vai causar um grande caos e desespero para o protagonista. Mas o que você acha que vai acontecer nos próximos capítulos? Será que finalmente vamos saber o porquê o Boruto está tão preocupado com o karma? Será que vai ser revelado pra gente que Momoshiki assumiu o controle de Boruto nesse treinamento que ele fez? Comenta aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e, claro, ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por terem visto o vídeo até aqui. Valeu!